Fato. É isso mesmo, professor. Professor Marcos Vinícius, estou aqui também, quero entrar nessa conversa, entrar na roda aqui para conversarmos também sobre este tema e sobre outros também, desse cenário aí geopolítico, mas aproveitando, né, um pouco mais essa fala de China. Em primeiro lugar, boa tarde, obrigada aqui pela sua presença. Falando um pouco mais em relação à China, né, desse possível afrouxamento, eu queria entender o seguinte: feita a eleição, né, passado aí a confirmação de um terceiro mandato de Xi Jinping lá, será que seria então agora o momento de voltar a liberar, né, tentar recuperar a economia, vir realmente aí para uma disputa em relação, enquanto a economia americana ainda permanece ainda resistente ali, mostrando, inclusive trouxemos dados hoje de empregos por lá, mostrando exatamente que tem ainda, né, uma economia robusta, mas por um outro lado tem ali uma questão de subir juros, o que pode trazer uma recessão. Então será que o momento aí meio que estratégico de Xi Jinping esperou tomar a posse desse terceiro mandato para começar esse afrouxamento e tentar recuperar a economia nesse tabuleiro de xadrez aí, tentando, né, disputar lugar com os Estados Unidos? Olha, Paula, a economia chinesa tem crescido, né? Ela não tem crescido aqueles números antigos de 10%, mas também chega um ponto em que você não vai crescer da mesma forma, até porque você desenvolveu aí um patamar de crescimento que de alguma forma desacelera. Mas a China tem sofrido, e é verdade, Paula, as consequências da pandemia e da guerra. Por dois motivos óbvios, né? A China é o grande fornecedor mundial e com esses mercados não consumindo, isso afeta automaticamente a situação chinesa. Mas eles estavam relativamente contentes porque tiveram um resultado positivo e E claro, muita gente é crítica da forma como o presidente Xi Jinping tem agido em determinadas situações. A grande preocupação é em março, quando assumir aí o novo primeiro-ministro, que foi aquele que teve problemas em Xangai. Mas, em princípio, a tônica, né, do 20º Congresso foi a seguinte: precisamos garantir o desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico é o que garante a paz social, é o que garante a estabilidade do governo, é o que garante a continuidade das reformas. Enfim, o arcabouço para que tudo aconteça na China é baseado na questão do desenvolvimento econômico, que não poderia ser diferente, e obviamente que o presidente Xi Jinping está consciente de que ele enfrenta aí esta situação global que afeta todo mundo. E, claro, né, você também nota que tem muita gente falando dessa questão de nearshoring, de querer fazer uma regionalização da produção das coisas, ou friendly shoring, de produzir só em lugares, em países que são próximos ali politicamente. Então você tem todas essas questões que os chineses com certeza pesam nesse momento de abertura, de flexão e de inflexão com relação às políticas da Covid. Mas é certo de que eles conseguiram aí um crescimento econômico e foi o único, acredito, que manteve aí uma questão de crescimento econômico a despeito da situação global. Mas é uma realidade, existe uma preocupação com relação ao emprego de jovens, né, a empregabilidade da juventude e o mercado de trabalho, porque quando você tem uma população de 1,4 bilhão de pessoas, a necessidade de criar empregos é extremamente complexa, porque você precisa fazer com que essa economia gire e, às vezes, não vai se comportar exatamente da mesma forma como nós observamos em mercados menores, porque você tem muita gente e precisa garantir não somente a empregabilidade, mas o uso inteligente e efetivo dessa mão de obra. Então, esse que é o grande desafio do governo chinês. Mas, olha, comparando com aquilo que eu vi da conferência de imprensa ontem do Jerome Powell com relação ao fato de que os Estados Unidos não sabem navegar num cenário de inflação elevada, eu ficaria menos preocupado com a China e mais com os Estados Unidos, viu, Paula?